A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez no canal da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical. Glória a Deus, estamos aqui com mais uma lição deste quarto trimestre. Desta vez, a última lição, a lição número 13 desta revista, na qual estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Deus, nós passamos já por 12 lições no decorrer deste trimestre e podemos ver esse assunto que é de muita importância para a nossa vida, a integridade de Jó, tudo como se passou, o que ele passou, as percas, e agora vamos ver sobre a restauração. Glória a Deus, nessa lição tem como texto áureo o Jó capítulo 42, versículo 10, glória a Deus, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Glória a Deus. Jó 42 e 10. Verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus. Glória a Deus. E não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Glória a Deus. Entendemos que tudo vem de Deus. Deus ele faz a restauração por amor, por misericórdia, pela sua misericórdia. Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 16, versículo. Aliás, Jó 42, versículo do 1 ao 17. Glória a Deus. Então, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza, no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. É porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheciam e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um presente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 jumentas e 1.000 bois, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então, também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Rapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó.
e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então, morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus. Essa lição, ela tem como objetivo, ela tem como objetivo geral mostrar o grande amor de Deus, né, evidenciado na prosperidade dos seus filhos. E os objetivos específicos é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. E o segundo é destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E o terceiro é comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Glória a Deus. Esses são os objetivos específicos e nós vamos dar continuidade à lição aqui, começando aqui pela introdução, né? E vamos tentar fazer aqui um resumo dessa lição para que possamos compreendê-la em um tempo mais rápido. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Introdução. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela dá quando se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Né? Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar né? Durante a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que o Deus imputou aquilo a Jó, né, ali como uma provação. Né, ele não sabia, mas a gente vê aqui que Jó, ele, mesmo passando por toda aquela prova, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu em integridade. E nós vamos ver aqui nessa lição que a restauração, né, a restauração do ser humano, né, por parte de Deus, né, ela vem pela misericórdia de Deus e pela humildade do homem receber. A gente vai ver aqui exemplos de humildade, né, nessa lição. Quando nós vemos aqui, vamos fazendo comentários, né, e vamos ver aqui que Jó, ele foi humilde, né, em receber, até porque se nós vamos ver a defesa de Jó durante a lição, durante o livro, né, que conta a sua história, a gente vê que Jó, ele defendia a sua integridade em relação a Deus, ele sempre defendeu. Né? Mas, e a gente vê que ele defendendo essa integridade dele, ele poderia, quando depois Deus mostra para os amigos dele que eles estavam errados em estar acusando Jó, Jó poderia ter se aproveitado daquilo. Mas nós vamos ver que foi diferente, né? Que a pessoa que tem a direção de Deus, que vive na direção de Deus, é diferente. Né? Tem certas posições, certas situações que ele não se adianta, né? Ele não faz por si mesmo, mas ele faz de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico dessa lição é Jó, a humilhação de Jó. Né? Então, esse primeiro tópico ele tem 3 subtópicos e o primeiro é o Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 mostram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Então, Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Né?
nós vamos ver aqui que Jó, nós vimos na lição passada, que ele fala sobre os animais, né? E disse que os animais eles eram parecidos, certos teólogos, né, teologistas dizem que era um hipopótamo, um crocodilo, né? E assim, eram animais grandes, animais que têm poder assim de força, e Deus ele comparou com ele, né? Fez com que Jó se imaginasse confrontando um animal desse. Não quer dizer que Jó ele não fosse, vamos dizer, se ele com a sabedoria que Deus deu ao homem, ele não fosse vencer, por exemplo, um animal. Desse mesmo por seja grande porte, né, poderia ter estratégia, né, pensando aqui. Mas o que Deus quis mostrar para ele é que se um animal mostrava para Jó ali, era um sinônimo de medo, né, que se ele visse ele, se ele tivesse que lutar com ele, como ele deu exemplo desses dois animais, né, imagine só o criador desse animal. Né, que criou, porque Deus ele não tem medo, ele criou tudo, ele não criou só aquele, ele criou toda a espécie daquele animal e de outras espécies. Então Deus ele tem controle sobre tudo, então ele fez Jó refletir sobre isso. Né? Se Jó tinha medo, né, não podia enfrentar um animal só, tinha medo, imagine só o Criador, né, de todos os animais. Então Jó veio, é, Deus fez com que Jó refletisse sobre isso. Né? E isso fez com que Jó, essa reflexão fez com que Jó caísse numa realidade que ele não imaginava, né? Que ele não conhecia Deus assim por inteiro. Ele conhecia Deus por conhecimento de geração, né? De tradição, mas não conhecia o Deus por si mesmo, né? Por experiência. Então vamos lá. Reverência e submissão diante da assombrosa visão da criação de Deus. Jó agora exclama: Bem sei que tudo podes, né? Jó 42, 2. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que acontece em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência de Deus. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Né? Então, por isso falei do que não entendia. Né? Essa aqui é a referência lá 42 e 3 de Jó. Então, ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó mostra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. É uma coisa que o ser humano em si ele não conhece os propósitos de Deus. Ele não sabe por que acontece certas coisas. Né? Muitas vezes nós pegamos a pensar e às vezes as pessoas chegam até a questionar porque o ímpio, né, tem muitas pessoas ímpias que fazem tanto mal, que usufruem tão mal do que Deus deixou, prosperam. Né? Mas Deus é que sabe. Agora, tem uma questão de tudo isso que tem a questão do juízo, né, que todo mundo vai prestar conta um dia. Mas, assim, como vimos aqui, ele admite que agiu com presunção e desconhecia os propósitos de Deus. Ele desconhecia. Até ali Deus não tinha falado, nem tinha falado para ele qual era o propósito, porque é que ele tinha passado por aquilo. Mas Jó, ele entendeu assim porque ele teve um encontro espiritual com Deus. Né? Assim, aí passou a conhecer Deus não só do ouvir falar, mas por uma experiência própria. Né? Ele teve uma experiência ali com Deus naquele momento. Glória a Deus. Então, assim, me falando na questão de quando Jó diz aí, tudo, bem sei que tudo podes, quem pode é Deus mesmo. Né? Ele sabia disso, o patriarca ele sabia disso, e nós podemos ver algumas referências também na nossa Bíblia Sagrada. Podemos ver em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 2. Né? Aliás, desculpa, Gênesis 18, 14, né, que diz: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
A pergunta, né? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, né? Aí aqui está falando sobre Sara, foi naquela dúvida e quando Deus disse que ia dar um filho a Abraão, Abraão na velhice dele, Sara também, e veio aquela dúvida ali. E aí Deus, né, diz aqui, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Né? Sabemos que não, Deus ele pode tudo. E outra referência também é Lucas capítulo 1, versículo 37, onde diz, porque para Deus nada é impossível. Então, Deus tudo pode. E Jó, ele tinha consciência disso, glória a Deus. Então, glória a Deus. Na verdade, Jó já sabia, mas isso tinha passado despercebido por ele naquele momento de angústia. Né? Quando ele chegou a questionar por que ele estava passando por aquilo, né? Que questionar se não seria uma injustiça. Né? Assim, lá nele, ele pensando, ele não falou diretamente, mas ele deixou transparecer que era injusto o que ele estava passando pela fidelidade que ele tinha a Deus. Ele sabia da fidelidade dele. Mas quando Deus fala aqui para ele, ele entende que Deus é o dono de tudo, Deus pode tudo, né? E que não temos que estar questionando. Então, é, terceiro subtópico, uma experiência viva com Deus. Então, a postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora, sua atitude é humilde, né? Reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrito nas seguintes palavras: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Né? Agora te veio os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. A experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição de segunda ou terceira mão, mas agora ele conhecia por meio de uma experiência pessoal. É o que nós vemos aqui. Desculpa. O que nós vemos aqui e que quando falar aqui que Jó viu com meus olhos verdes, não quer dizer ao pé da letra que ele estava vendo Deus, né? De ver que Deus falou como um redemoinho para ele. Mas ele estava falando aqui espiritualmente, coisas ocultas que ele não via, que ele não conseguia ver, que ele não conseguia entender, e ele passa a entender naquele momento ali, né, em relação à grandiosidade de Deus, em relação a tudo que Deus é. Né? Ele não conhecia, e ali ele estava vendo, ele disse, agora eu consigo ver isso. Né? Então, e ele vai e se rende a Deus, mas ainda ele já era fiel, né? Que até o próprio Deus tem dado testemunho dele, deu testemunho dele, mas ele ali, ele, é, nós vemos ali que ele passou a ter um relacionamento maior ainda com Deus. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui no último parágrafo desse terceiro tópico, subtópico do primeiro, não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo quando temos experimentá-lo, né? Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renúncias aos nossos achismos, confessamos nossa miséria no pó e na cinza. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia, né? Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, não buscar fazer coisas por imaginar que sabe, que é sabedor de tudo, né? Ou por fazer por si próprio, né? Mas buscar fazer na direção de Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, acreditando que Deus ele é provedor, que Ele é que faz tudo. Glória a Deus. Então, assim, ó, sabendo que Deus, Ele, em tudo que nós fazemos, tem recompensa. Não é para, vou dizer aqui, tem que fazer buscando recompensa, né? Buscando ser recompensado pelo que fazemos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele recompensa, sim. É quem faz por Ele, quem trabalha na sua obra. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Então,
crer que Deus existe, buscar pela fé, fazer a sua vontade e Deus ele vai lhe dar galardão. Glória a Deus. Louvado e engrandecido. O que aconteceu, a gente vê o que aconteceu com Jó. Nós vemos que quanto mais se tem proximidade de Deus, né, quanto mais se tem proximidade de Deus, mais Deus mostra coisas. Deus dá visão. Né? Glória a Deus. Louvado e engrandecido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A intercessão de Jó é o segundo tópico. A ira de Deus. Primeiro subtópico desse segundo. Né? Então, após ter sido dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o Temanita. A minha ira se acendeu contra ti, diz, né? E contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era justo como o meu servo Jó. Jó 42, 7. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos amigos de Jó, né, não eram todas verdadeiras, pois partiram de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram seu sofrimento a algum pecado, né, cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Né? Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. Né? Em suas palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta dos de pecado cometido antes do atual sofrimento. Nós vemos aqui, né, a humildade de Jó, ele se humilhou depois por reconhecer que Deus é soberano, Deus faz como ele quer, né, porque nós sabemos que ele estava nele lá, ele estava questionando o merecimento daquele sofrimento. Né? Por que eu estou recebendo isso? Isso é o que ele estava pensando, o que ele estava questionando em si, e quando Deus mostra para ele, ele, né, se humilha e age com humildade. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui o segundo subtópico, né, o pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Né? Não foi simplesmente acusar Jó, né, de ter cometido, de estar passando por aquilo porque cometeu um pecado. Né? Mas ele estava limitando o poder de Deus, né? Somente a juiz, a justiça. Então, por isso, porque Deus ele não é só justiça, Deus é amor. Né? Deus ele é soberano e o amor dele, glória a Deus, é algo, né, que faz com que ele queira que o pecador que vive fazendo muitas coisas contra, né, o propósito dele, ele ainda quer que ele esteja com ele. Mas também depende de ação de cada um, nós sabemos disso. Aí nós vemos aqui que quando ele cita aqui os amigos, ele cita três amigos, né? O último de Jó, que é o Eliú, ele não cita. Nós vemos também, podemos ver como viu na lição, acho que número 10, uma lição falamos de Eliú, que Eliú ele foi mais coerente, né? Ele foi, ele foi o argumento dele, a lição número 11, né? O argumento de Eliú ele foi mais preciso, um argumento que pode ser aplicável à nossa vida em tudo. Mas assim, contudo ele também errou. Né? Mas o que nós podemos aqui também tirar de lição disso aqui é porque ele era o mais novo, né? Eliú era o mais novo. E a repreensão, vamos dizer, ele era o mais novo, mas foi o mais coerente. Né? Foi o mais coerente. Então, Deus ele não despreza a juventude de ninguém. Né? Glória a Deus. Né, tome isso, né, como um exemplo aqui, né, que a gente vê aqui, e Deus ele não despreza. Né? A juventude da pessoa não pode ser tida como um obstáculo para a sabedoria e para o conhecimento de Deus. Né? Para o conhecer Deus. Né? Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, né, para eles todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, né, como resposta a um pecado praticado. Né, como o livro de Jó
demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus o sofrimento é uma manifestação, seu amor e graça não é uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça e padecemos por Cristo e não por apenas de crermos nele, né? Não apenas de crermos nele, né? Nisto, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Deus, né? Então, assim, diz aqui que nós, pela graça de Deus, essa graça que é um favor imerecido, que é algo que está muito além da, que está muito além do que nós, ser humano, do que o ser humano, que o homem pode pensar, né? Pode imaginar. Podemos fazer aqui uma reflexão. Quando nós vamos ver aqui a questão da humildade, da humilhação de Jó, que ele se humilhou a Deus depois que ele o conheceu, nós podemos ver que ele passou, como nós vimos na lição aqui, nas lições anteriores, ele foi, como diz, ele foi, de certa forma, humilhado pelos seus amigos, assim, né, de certa forma, né, ele foi acusado de ter cometido pecado. Jó, ele se defendia, dizia não, né, e eles iam com argumento, eles usavam argumento, e eles diziam que sempre acusava Jó, de Jó ter cometido aquilo ali. Aí quando chega nesse momento, né, em que Deus ele se revela, que Deus fala e fala para Jó e fala também para os amigos dele, né? E a gente vê aqui que a gente vê que, como vimos no texto da bíblico, que ele pede, diz a eles, olha, vocês vão, pegue 7 animais, faça sacrifício e peça para Jó orar por vocês. A gente vê que quando Jó ora, que fala que foi a restauração de Jó, foi naquele momento, né? Nós vamos ver isso aqui na frente, mas só para a gente dar um ponto nisso aqui. Jó, ele poderia muito bem como humano, né, se fosse, eu acredito que muita gente faria isso, né, quando acontecesse isso, deles virem, eles poderiam dizer assim, ó, tá vendo, não falei para vocês, eu sempre disse a vocês que eu não tinha cometido pecado, e agora vocês estão vendo aí, e a gente vê que Jó, ele não fez isso, né, ele não fez isso, porque a humildade, né, dele estar lá, a graça de Deus estava nele, ele entendeu isso. Em que nós temos que é, temos que perdoar, aprender a perdoar, né? Glória a Jesus, o próprio Jesus ele diz, né, se não perdoarmos nosso amigo, nosso pai, né, Deus também não perdoará. Então, assim, temos que perdoar o nosso irmão, se não perdoarmos, não seremos também perdoados, né? Então, assim, quando nós vemos aqui, outro ponto também, é que quando Deus fala também para os amigos de Jó ir e pedir para Jó orar por ele, fazer sacrifício, a gente vê também que foi um pedido também aceito, que teve outro ato de humildade aqui também por parte deles, também, que eles poderiam também né, por dizer, não, eu não vou, né? Mas a gente vê que eles foram, né? E Deus, ele quer isso, é isso que Deus espera de cada um de nós, é arrependimento, é sujeição, é humilhação, humildade, de estar aos pés dele. Glória a Deus. Então, a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha ir ao patriarca para que este interceda por eles. Esse episódio mostra que a teologia errada uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de uma forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com o seu caráter reto. Conforme sua humilhação demonstrou agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. É como eu estava falando aqui, imagina se ele não tivesse abraçado essa humildade, se ele não tivesse
chegar dessa visão de Deus, como ele disse, né? Então, assim, ele poderia e dizer que, né, depois que ele passou por tudo, porque ele já passou por muita coisa, a gente vai ver que ele, além de estar ali com aquela chaga, que ele estava ali num momento difícil, ele tinha tido muitas percas, principalmente uma perca principal a sua família, né, seus filhos, né? Então, e sendo acusado ali de ser tudo aquilo em consequência de pecado, né? Glória a Deus. A restauração de Jó, a restauração moral e espiritual, né? A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, né, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro de Deus abençoa os homens que ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores. A gente entende aqui que a bênção de Deus é como dizer aqui que não é uma troca, né? Então aqui, glória a Deus, nós podemos ver aqui que nessa mensagem aqui que é uma restauração. É como diz, uma restauração não é retribuição, porque nós não poderíamos retribuir, não poderia ser retribuído por algo de uma perca de algo que não é nosso, porque nós estamos aqui como mordomos de Deus, né? A palavra nos mostra isso, nos diz isso, que nós somos mordomos, cuidamos do que Deus deixou para nós aqui cuidarmos. Então, tudo é de Deus. Então, não, se tiver perca, mas tem perca, seria uma retribuição, né? Restauração social e material, o último subtópico, né? A restauração de Jó também aconteceu na dimensão social e material. E as calamidades sobrevêm sobre todo aquele, especialmente suas feridas físicas e emocionais. O expulsaram do convívio social, expulsado do convívio social, né? Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina derramada na forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social, desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro do quanto dantes possuía. E quando a gente vê aqui a restauração aqui, ela faz um contraste com a restauração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele restaura, que Deus, Jesus, ele restaura, Deus restaura na nossa vida, ele não só restaura só espiritualmente, ele restaura em tudo. Glória a Deus. A gente pode tomar como exemplo uma pessoa que vive na sarjeta, uma pessoa que vive jogada, que não tem nome, que as pessoas veem como um ninguém, né? E a pessoa se converte a Deus, que busca fazer a vontade dele, Deus transforma, Deus dá vida, né? E a ponto de pessoas chegarem, olharem e dizer quem era aquele, né? Quem é aquele? Aquele ali é fulano, não acredito. Então é isso que Deus faz, é isso que Jesus faz. Então, falando aqui de restauração, né? De restauração, né? De restituição, né? Restauração, né? Restauração, restaurar, né, a vida, restaurar a espiritualidade, restaurar tudo, né, glória a Deus, porque Deus, ele é assim, ele espera, agora é claro que ele espera uma ação nossa, né? Tudo isso é, depende muito também de ação nossa, né, glória a Deus. É porque assim, é, quando nós vemos aqui em Romanos 11:35 diz, olha, ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado. Né? Quando ele estava falando aqui de recompensa, de ser compensado pelo que deu. Então, não é, essa restauração, como foi dito, ela não é uma recompensa. Né? Ela é uma restauração, uma volta ao estado. Né? E a gente vê que Deus restaurou Jó e deu muito mais do que ele tinha. Glória a Deus, louvado e agradecido a nosso Deus. A conclusão de mais um trimestre, né? Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abate os justos, né? Pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Glória a Deus.
Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar de forma de fora das linhas que habitualmente acreditamos, né, que ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama, né? A correção de Deus aqui é como quando se fala aqui da correção de Deus, né? Então, o diabo, né, ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servir sinceramente sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Deus e aconteceu essa prova, né? E Jó ele foi aprovado. E nós sabemos aqui também que nem sempre nós sabemos que nem todo bem ele é recompensado aqui. Nem todo bem ele vai ser recompensado aqui. E nem todo mal também vai ser punido aqui. Muitos vão, né? Muitos que fazem mal vão pagar aqui, pode pagar também na eternidade, se eles não se arrependerem ainda depois, né? E muitos podem ser punidos. Ou também pode não ser punido aqui, mas na eternidade com certeza vai. Então, glória a Deus. Então, assim, tudo o juízo de Deus, ele está presente em tudo e a misericórdia de Deus também está presente acima de todos nós. Glória a Deus. Então, assim, mas tudo isso tem um fator que é muito importante, que é as nossas escolhas. Né? A nossa escolha. Nossa escolha diz tudo. Você pode, por uma escolha errada, você pode fazer algo que venha lhe comprometer. Né? Venha comprometer você em alguma situação. Até de saúde financeira ou espiritual. Né? E pode ser algo que seja pecado ou não, mas que pode ter consequência futura, né? Dependendo da escolha que você tome. Então, o que fica para nós aqui? Deus, ele é soberano e ele é justo, ele é justiça, ele é amor. Né? E ele requer santidade de cada um de nós. Então, esteja na presença dele, viva feliz na terra, glória a Deus, e garanta a vida eterna, né? Das moradas celestiais. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos ajudando a cada dia. E você que está nos assistindo, se ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, nos ajude, né? Compartilhe esse vídeo, né? Para que outras pessoas sejam abençoadas também com os conteúdos desse canal. Nós estamos postando toda semana, estamos postando 3 vídeos, né? No mínimo, né? 3 vídeos, e é bênção na vida de cada um. Glória a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.